Salve, salve, meu querido alquimista, buscador e buscadora da verdade, você que está neste movimento de desbravar os véus do ocultismo, do esoterismo. Hoje nós temos aqui no canal Alquimia das Artes algo muito especial. Algo que surgiu de um movimento tão orgânico quanto é o próprio desvendar dos mistérios. Um convidado que se propôs a trazer alguns profundos ensinamentos sobre as ordens iniciáticas mais importantes que nós temos na humanidade hoje em dia. E ele resolveu não se identificar como uma homenagem ao próprio mistério. Então vamos chamá-lo de o nosso amigo desconhecido, o nosso filósofo desconhecido, como uma homenagem a todo esse movimento que vem renascendo do esoterismo, né, das tradições primordiais. E de forma alguma isso é um obscurantismo, né, ou alguma elitização que não quer se revelar por alguma coisa assim. Mas ele está fazendo isso para justamente respeitar toda essa abertura do mistério. Então, vamos dar início à nossa querida entrevista aqui, nossa apresentação. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos do canal Alquimia das Artes. Eu vou assinar aqui como amigo desconhecido, não por nenhum secretismo, como Yuri bem disse, mas sim como uma homenagem a mestres do passado, queridos mestres como Saint-Martin, como o Valentin Tomberg, autor das Meditações sobre os 22, que assinavam dessa forma para que a obra apareça, né, e não o nome, e não a pessoa. O Saint-Martin, ele liberava completamente os publicadores, editores para lucrar com a impressão e venda das obras dele, né, porque ele queria que o que tivesse ali sendo transmitido fosse o conhecimento e não um pessoalismo. Eu acho bem especial o trabalho que o Yuri realiza, porque ele está rompendo uma fronteira de algo que sempre foi muito recluso, envolto numa atmosfera, por vezes, de um elitismo, de um secretismo, que, ao meu ver, pode até ir na contramão do espírito da iniciação, que é instruir, esclarecer, né? E, bem, na verdade, esse conhecimento, ele se manteve assim discreto por razões muito práticas, seja perseguições políticas, perseguições religiosas, por trazer um paradigma tão à frente do modelo, né, social, do modelo político, que isso seria visto de uma forma perigosa, subversiva. Então, as razões pelas quais o esoterismo sempre foi tão discreto não era para ser um teor aristocrático, sabe? E é como se assim, a situação mudou, porque hoje em dia ninguém vai ser perseguido por ser Rosa Cruz, ninguém vai ser perseguido por ser martinista, a situação mudou, mas a força do hábito fez esse véu, né, essa atmosfera do mistério, do secreto permanecer. E, e assim, é até uma contradição, porque se você for um buscador com uma verdadeira devoção de ir atrás dos originais, né? Puxa, se tu ir lá, ler Paracelso, ler Agripa, né, pegar o livro de Samartã, pegar os livros do Elifas, as referências do Elifas, você vai encontrar muita coisa que seria ensinada pelas ordens, né? E coisas que, se você tiver muita garra, pô, aprender francês, então, ir atrás, tu encontra nas fontes. Então, muitos segredos das ordens, né, não foram criados pelas ordens, são transmissões, são instruções que são repassadas, né, são chaves de interpretação, são chaves de simbolismos que são passadas de mestre a discípulo, mas que não pertence à ordem, né? A ordem é apenas um veículo daquela transmissão. Então, eu acredito que o que nós vamos fazer aqui é um trabalho de esclarecimento, né? E nós vamos falar de muitas referências, de muitos autores, de muitas obras, para que os buscadores, por sua conta, possam ir atrás, pesquisar, consultar, né? Com ampla liberdade de pensamento. Então, o fato do Yuri não estar ligado a uma dessas ordens, né, antigas, que possui todo esse secretismo, dá essa liberdade de poder instruir, de poder falar,
E eu acho que nós não vivemos mais nos tempos em que esse conhecimento era tão inacessível, né? Imagina, alguns séculos atrás, para um cara pegar as obras do Agripa, Paracelsus, do Samartin, Hum. ia ter que ir nas bibliotecas, né, na França, ia ter que aprender outras línguas. Então, bem, basicamente o que eu estou dizendo aqui é que as circunstâncias são outras e eu acho que os tempos são outros também, né? Hoje em dia, quem vai bater na porta da iniciação para pesquisar esses temas já são pessoas que estão querendo algo mais, né? Que estão se abrindo para uma transcendência. Então, eu penso que nós não profanaremos em nenhum sentido possível a iniciação, os ensinamentos iniciáticos, ao falar deles abertamente, como faremos aqui. Porque os buscadores que vão até esse tipo de conteúdo hoje em dia já são pessoas que sentem uma inquietação por algo maior e acredito que elas vão se aproximar com o devido respeito e com a devida busca de tudo que a gente vai falar aqui. Perfeito, meu querido amigo desconhecido. Isso que você falou, eu gosto de trazer também, né? Que existe a ordem oculta, vamos dizer assim, uma ordem que não existe no plano físico. E essa é Sim, a sim. verdadeira ordem, né? Então, todas essas manifestações nesse nosso plano, né, manifesto aqui em todas as eras da humanidade, elas estão para expressar o simbolismo e tudo aquilo que existe para que o buscador tenha o acesso no primor do que é essa ordem oculta e possa ter o contato com as experiências místicas, né? Afinal de contas, você mesmo me disse em outro momento, né, que a finalidade de todas essas ordens é uma, é nos botar em contato com esse divino, com o todo, né, com a nossa centelha superior, o nosso mestre interior, seja como você quiser chamar, né? Mas este é o objetivo de tudo isso. Então, esse material que esse nosso querido amigo está trazendo aqui é de muita importância, né? Muito zelo assim na composição de tudo que ele vai explicar agora para nós, né? Então vamos lá? Yuri, é muito importante isso que você trouxe. Tem até um livro chamado Nuvem sobre o Santuário, livro de Karl von Eckarthausen. Esse livro, ele é estudado em todas as ordens, desde uma ordem mais mão esquerda, tipo essas do Crowley, Aston Argento, até uma ordem bem mão direita, tipo ordem martinista, ordem martinesista, Golden Dawn. Por quê? Esse livro fala do colégio invisível, da Rosa Cruz Astral, que é a única e verdadeira Rosa Cruz, que nada mais é do que estar em comunhão com esse elo, com essa assembleia dos mestres, de todos os iniciados, de todos que trabalharam pelo aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade. Por essa razão, antes dos rituais, muitas vezes é invocada uma linha, né, de uma cadeia de união, na ordem dos mestres. Por exemplo, volta lá desde Pitágoras, Platão, né, é uma homenagem que vai invocando cada um deles, né, Boêmio, Samartã, Elifas, e esse propósito é justamente fazer de nós um elo a mais na corrente de todos que nos antecederam no trabalho pelo aperfeiçoamento espiritual da humanidade. Então, a Rosa Cruz Invisível, a Rosa Cruz Astral, ou o Colégio Invisível, para assim dizer, ele é essa assembleia, essa orquestra em torno de um só pensamento, que é a regeneração da humanidade. Todas as escolas, todas as ordens visíveis, elas são antecâmaras, elas são átrios dessa ordem invisível. E o contato com essa ordem invisível, né, se dá pela afinidade do adepto com esses pensamentos, esses sentimentos, esses mestres. E isso é uma coisa que nenhum formalismo exterior, um cerimonial, ele pode ter conferir. É até importante eu falar disso, porque a transmissão iniciática, nós não devemos interpretá-la de uma forma supersticiosa, como se assim, vai sair uma coisa do iniciador que vai entrar na sua alma, uma coisa muito caricata assim. Não, a recepção iniciática, ela é a encenação externa com elementos simbólicos, com elementos ritualísticos, com falas, né? E todas essas impressões externas, elas buscam
te proporcionar um estado de consciência. E esse estado de consciência é o que vai fazer a sua ligação com o invisível. Não é a forma externa. Só para dar um exemplo mais palpável, na maçonaria e no martinesismo, na iniciação, o candidato ele vai para a Câmara de Reflexões. O que é a Câmara de Reflexões? É um lugar escuro que tem uma ampulheta contando ali a areia, esqueci como é que chama, passando ali, né? Tem um crânio num canto, tem uma vela, e ele fica naquele lugar meditando. O que são esses elementos, né? Por que o crânio... tem uma foice também desenhada na parede, né? Por que o crânio, a foice, a vela, né? Uma coisa obscura. Esses elementos externos, eles são símbolos de sentidos espirituais, né? A ampulheta é o tempo dessa nossa vida material correndo, né? O crânio nos coloca diante da morte, que todos nós materialmente teremos um fim, né? E na caveira ali se desfazem todas as diferenças, rico, pobre, negro, branco, não tem mais diferenças, né? Homem, mulher. A foice, né, é um símbolo de Saturno, tanto na morte quanto a colheita. Então, aquele lugar todo exterior, ele vai produzir uma impressão psíquica no candidato, né, que vai confrontar ele com a condição humana. Esse estado espiritual que vai ser estimulado dentro dele, que é o processo iniciático. Não é o lugar externo que vai te conferir, né? Então, ele está na câmara de reflexões, ele vai sair da câmara de reflexões vendado. Por quê? Porque a venda representa o estado profano, que é ser arrastado pelos vícios, pelas paixões, hoje em dia diríamos pelo consumismo desenfreado, né? Pelas distrações, entretenimentos que vão nos desviando de nós mesmos, do sentido profundo das nossas existências, né? Quando a venda é retirada, ele vê os irmãos com as espadas refletindo a luz diante dele. E aquilo até visualmente faz um contraste, né? Porque ele estava com os olhos vendados, então estava tudo escuro. E quando ele tira a venda e vê aquelas espadas, a luz, aquilo impressiona os sentidos dele, né? Fortemente. Então, todo esse aparato exterior, os discursos iniciáticos, eles visam despertar esses insights. É como se fosse um gatilho que você quer instalar dentro do candidato. E esses gatilhos, esses insights, vão fazer desabrochar na cruz da matéria a rosa da alma. Então, é como se fosse, assim, uma criança tem que ser alfabetizada para poder futuramente conseguir se expressar, né, pela linguagem. Em algum momento ela tem que ser alfabetizada. Mas para ser alfabetizada, ela vai ter que aprender externamente, né, as letras, os sons, como pronunciar, como se expressar. Sei lá, matemática, a mesma coisa, né? Para alguém se tornar capaz de calcular, ele vai ter que aprender aquilo externamente. Então, a iniciação, ela é uma forma exterior que ela vai alfabetizar espiritualmente através de símbolos. Para que essa alma, desabrochando esses insights, essa alma ela vai sendo conduzida para realizações, contemplações intelectuais, místicas, morais, que vão colocar ela em comunhão com essa grande egrégora dos sábios, dos mestres do passado. E quando ela conseguir esse contato, essa é a verdadeira iniciação. Até chegar nesse ponto, pode ter graus, títulos, aventais, rituais, tudo é a preparação. Todas as cerimônias exteriores, elas são a preparação para essa iniciação direta, essa iniciação cardíaca, essa iniciação pessoal, intransferível, que é travar o contato com essa cadeia de união, esse elo de todos os mestres, de todos que trabalharam, né, trabalham e de todos trabalharão, porque tu se torna uma parte desse elo também quando tu faz isso, pela instrução da humanidade coletiva. Bem, dito isso, né, aqui nós temos algumas insígnias de algumas ordens muito importantes, né,
O CBCS, ali no canto inferior direito, significa Cavaleiros Benfeitores da Cidade Santa. É uma ordem esotérica da maçonaria, né, que tem toda uma ritualística templária cavaleiresca. Muita gente não sabe disso, mas a maçonaria, ela não é totalmente esotérica. Tem muita coisa na maçonaria que é iluminismo, modernismo, só que essa ordem é uma ordem maçônica que preserva toda essa parte espiritual. Então, e ela é conhecida no mundo todo, e através da simbólica cavalheiresca, ela busca despertar tanto o aperfeiçoamento moral do candidato quanto suas faculdades espirituais. Ali no meio, o símbolo da ordem martinista, martinismo que é um dos maiores movimentos esotéricos do mundo. Existem várias ordens martinistas, então o martinismo ele é um movimento, ele não é uma ordem específica. Existe a ordem martinista da Amorque, do Círculo Comunhão do Pensamento aqui do Brasil, da Fraternitas Rosicruciana, da própria maçonaria. Existe a Hermetic Order of Martinists, que é uma ordem martinista da maçonaria. Ali na esquerda é a Ordem Cabalística da Rosa Cruz, que foi responsável por fazer uma grande síntese de conhecimento oculto, trazendo Elifas, trazendo Cabala, trazendo o Hermetismo e sintetizando tudo isso. Ali ao meio, no centro, é a joia do Cavaleiro Rosa Cruz, da maçonaria, que é um grau voltado para esse misticismo, voltado para o esoterismo. Então, eu poderia falar um monte de ordens aqui, né? Golden Dawn, Societas Rosicruciana, mas todas essas ordens, elas possuem raízes em comum. E para não ficar falando especificamente da linha X ou Y, da ordem X ou Y, eu vou trazer essas raízes e essas referências para que os buscadores possam ir atrás, né, por si. Perfeito. Eu acho que aquilo que é mais importante é justamente isso, né? Muitas vezes o que eu vejo, né? Isso é na minha experiência pessoal iniciática. Sabendo as origens, né? Sabendo quem trouxe essa manifestação à tona aqui na Terra, fica muito mais fácil de você ressoar vibracionalmente com aquilo e a partir dessa ressonância harmônica aí sim encontrar uma ordem, um grupo de pessoas que possam estar na mesma sintonia para que você possa aprender com mais precisão. Então é muito mais válido a gente entender a origem das coisas do que os meios em si, que muitas vezes a gente vai achar, sei lá, um nome mais bonito que o outro e não vai conectar verdadeiramente com aquela essência, né? Sim, sim. E essa sintonização, na verdade, a própria ordem vai ser a antecâmara, a preparação para a verdadeira sintonização, né. Na música, quando nós tocamos uma corda que tem uma determinada frequência, as outras cordas na mesma afinação vibram junto com ela, só por estarem na mesma afinação. Então, um processo análogo ocorre aqui no invisível, né, que é nós entrarmos nessa comunhão com esse colégio invisível. Bem, é impossível falar da origem da iniciação sem falar da própria filosofia. Hoje em dia, quando nós pensamos em filosofia, nós acabamos pensando uma coisa acadêmica, conceitual, né, fragmentada, porque tem lá ética, metafísica, epistemologia, mas nas raízes, na antiguidade, a filosofia ela era uma coisa integral, era uma coisa total, no sentido de que o filósofo ele era simultaneamente amante do conhecimento, amante da sabedoria, amante da beleza, da bondade, da verdade. Então, quando nós lemos um Platão, por exemplo, o Platão, ele vai falar da alma do mundo, ele vai falar das ideias eternas, os arquétipos por trás das coisas, ele vai trazer temas que hoje em dia seria esoterismo, mas era filosofia. O Aristóteles vai falar dos elementos, dos 4 elementos, que vão ser associados com os humores das pessoas. Então, uma pessoa muito terra é uma pessoa fria e seca, melancólica. Uma pessoa que é muito água é uma pessoa fria e úmida. E isso vai ter até uma repercussão na medicina, porque vão achar que a forma de você curar as pessoas é restaurar o equilíbrio dos elementos nela.
Então, a filosofia, originalmente, eh, ela era esse amor pela verdade, esse amor pelo conhecimento. E o verdadeiro espírito do ocultismo, ele deve ser essa busca pelo mistério das coisas, ou seja, o ocultista, ele quer a verdade, ele quer o conhecimento, e ele é um homem de vontade, um homem de desejo, como diria Saint-Martin, que, ele vai atrás disso a ponto de investigar as coisas visíveis e invisíveis. Eh, Esse é um espírito que foi restaurado pela Renascença. Por isso que a gente vai ter tantos ocultistas que são polímatas, né? Ou seja, que são ao mesmo tempo matemático, astrólogo, astrônomo, médico, né? Sim. Por quê? Porque esse amor pelo conhecimento. Você quer a verdade. Então você vai estudar sim a ciência, vai estudar a história, vai estudar filosofia, música, né? Puxa, Pitágoras, é matemática, é música, é geometria. E é tudo ao mesmo tempo, porque ele vai relacionar os números, por exemplo, com tudo, né? Existe a díada é a dualidade, existe o ternário é a síntese. Então a gente tem que enxergar essas coisas no homem, no universo. Uh, em Platão, por exemplo, Platão fala das três almas dos seres humanos, né? A alma racional, a alma irascível e a alma concupiscível, ou seja, a alma racional da mente, né, na cabeça, a alma irascível, que é a alma das paixões, no peito, e a alma animal no ventre. Platão vai dizer que a sociedade ela deveria se organizar desse mesmo modo. Ou seja, até a política ela está junto com a metafísica, está junto com a ética, né? Por isso que Platão vai defender que os sábios, né, os filósofos governem. Ou seja, você vê essa integralidade dos saberes. Não está setorializado, né? Que nem hoje em dia. Uhum. Hoje em dia, o cientista ele decompõe o todo em partes e ele explica o todo pelas partes, em vez de explicar as partes pelo todo. Então, eu vejo muita gente caindo no materialismo, pensando assim, por exemplo, os teus sentimentos não passam de hormônio liberado, sei lá, Uhum. né? Ou seja, a pessoa ela decompõe, né, e ela acha que por estar decompondo ela está explicando, mas não, a decomposição ela só está vendo a estrutura, né, daquele ser, mas a explicação está no ser completo, está no todo. Então é isso, a filosofia ela foi se fragmentando, mas originalmente a filosofia ela não era uma coisa separada da iniciação, do esoterismo, era tudo ao mesmo tempo. É, Você vê, no século 6 antes de Cristo, simultaneamente apareceram Siddhartha na Índia, Lao Tse na China, Pitágoras na Grécia. Hum. Então, o que que aconteceu? De onde veio esses enviados, essas pessoas que trouxeram uma luz que passava por tudo, no sentido de que assim, se você vai estudar o taoísmo, você vai ver que o que ele fala é também sobre a sociedade, é sobre o homem, é sobre a ética, é sobre o universo. Ou seja, é uma coisa integral, é o todo, e não uma coisa setorializada, como nós somos hoje em dia, né? Nós funcionamos de uma forma fragmentada. Cada um é especializado numa coisa, as ciências são separadas, né? Mas nós não somos seres ora biológicos, ora morais, ora psicológicos, como a ciência decompõe. Nós somos simultaneamente tudo isso, nós somos um todo, né? Nós somos uma totalidade. Então, ah, isso tudo só para deixar claro que, originalmente, a filosofia é inseparável da iniciação, né? Perfeito. Então, meu querido amigo, fazendo uma colocação, Sim. algo que eu sinto bastante assim na busca do ser humano, né? Que isso é um reflexo da própria consciência caída que nós temos hoje. Essa centelha Adam Kadmon que se fractalizou em inúmeros seres aqui, né? E agora precisa no movimento que nem tu falou, todas as ordens iniciáticas têm esse mesmo objetivo de retificação da consciência humana no geral, né? Então, tudo isso é uma expressão, né? Como é no macro, é no micro, como foi, digamos assim, numa origem,
né? Essa queda no nível de consciência, a gente vê expresso ao longo das eras também essa fractalização, esse solvet coagula, né? Digamos assim, da alquimia, que vai dissolvendo e coagulando em partes menores para tentar explicar aquilo, mas às vezes acaba afastando do que é a própria essência das coisas e fica preso nesse véu, né, do materialismo muitas vezes. Mas Perfeito. só fechando esse parênteses, né, para tu Uhum. dar uma continuidade. Esse conceito que você trouxe desse estilhaçamento, dessa fragmentação, ele está presente na cabala luriânica, que é a cabala, a vertente da cabala mais usada no esoterismo ocidental. Sim, do Arizal, É, né? vem do rabino Isaac Luria. Uhum. Essa cabala, ela associa a queda com uma fragmentação, um estilhaço, né? Ela diz que o homem primordial, esse Adam original, ele se cingiu, ele se dividiu, né? É a queda da unidade na multiplicidade. E nesse paradigma, o esoterismo vai enxergar as religiões como sendo o anseio pelo retorno à unidade, pela restauração dessa ligação, desse algo que foi separado, né? Então, acho bem pertinente a sua colocação e que os filósofos antigos, eles tinham isso bem claro, né? Eles tinham bem clara essa busca pela unidade da existência, unidade do todo, unidade do ser humano. E nós vamos, hoje em dia, eh, nos encontrar cada vez mais fragmentados, né? Em todas as áreas. Bem, Perfeito. sobre a influência da filosofia na iniciação, eh, até hoje, no Manual do Aprendiz Franco-Maçom, a gente vê os elementos pitagóricos sendo trabalhados, então a gente estuda os números, né? O 1 é a unidade indivisível, a totalidade. O 2, representado pela linha, é o binário, né? O calor e o frio, né? Atividade e inércia, energia e matéria, pai e mãe, os dois polos opostos, né? O 3 é o ternário. O ternário, ele é a síntese que resolve a linha, né? Ele resolve a dualidade. Então, pai, mãe, filho, né? O enxofre, mercúrio e sal. As trindades, né? Brahma, Vishnu, Shiva. E o quaternário, a cruz, que é não apenas os 4 elementos, representa também os ciclos, né? As 4 estações, as 4 fases da lua. A cruz, ela também ela religa o centro, o ponto, o eixo, aos 4 cantos da circunferência. Então, muita coisa da filosofia, as ideias platônicas, os números de Pitágoras, os 4 elementos de Aristóteles, muita coisa é preservada pela iniciação. E eu diria até que a iniciação, as ordens iniciáticas, elas tentam repetir a experiência das escolas de mistérios da antiguidade. Então, pegar todo esse saber metafísico, ético, é, humano e conduzir o candidato a uma internalização, a uma integralização de estudo. E isso eram as escolas de mistério dos pitagóricos, né? A academia platônica, as escolas dos egípcios, eram isso, basicamente. Então, as ordens iniciáticas são uma restauração dessa experiência. Perfeito. Fazendo também uma colocação, né? Se tu puderes voltar ali na imagem do Pitágoras, essa representação. Uhum. Ali em cima da cabeça dele tem o Tetráctis, né? Sim, sim. Que é uma síntese desse mistério, né? Que é o quaternário, mas ao mesmo tempo, ao meu ver, ao meu entendimento, ela é, digamos assim, a Cabalá do Pitágoras, né? A Cabalá Sim. pitagórica, que vai explicar o 1, 2, 3, o 4 e a soma deles que dá o 10, que é a Dá o mesma. 10. O 10 é a totalidade. É análogo, né, à própria Etz Chaim, a própria árvore da vida da Cabalá. Então, está tudo interconectado, né? Como o nosso amigo desconhecido falou agora, né? Todas as ordens, digamos assim, pode ser o Pitágoras, pode ser o Buda, pode ser o Lao Tse, né? Pode ser quem for que surgiu nesse movimento, próprio Jesus Cristo, né? Todos estão interconectados, o Isaac Luria, o Arizal, né? Todos estão interconectados nessa mesma centelha, nessa unidade, né? Todas essas relações vão ser sintetizadas no símbolo da ordem martinista. Então aqui nós temos o centro, que é o ponto, é a unidade. A dualidade é representada pelo triângulo branco e triângulo preto, né?
O próprio triângulo representa o ternário, a síntese, né. O 4 é essa cruz aqui do pantáculo martinista, cruz que liga o centro, que é o 1, né, à Uhum. totalidade, que é o 10. O 10 na Cabala é o reino, né, é a manifestação. Então, o 4 é a ligação entre o I manifesto no centro e o manifesto, que é o mundo visível, né. Eu poderia ter colocado aqui, até esqueci de colocar as fases da Lua, as 4 estações, porque, essa analogia é bem clara, né. A Lua em torno da Terra com suas 4 fases, a Terra em torno do Sol com suas 4 fases. O que que isso representa? Representa que a roda da manifestação, ela gira em torno de um eixo central que é imóvel, né. Esse eixo central é o mistério do imanifesto, do absoluto. Então, o mundo ele está sempre mudando, mas o que é essa coisa que permanece atravessando as mudanças do mundo, o que é esse centro que permanece, que faz com que a própria mudança seja cíclica. Então, as revoluções, né, tanto da Terra, da Lua, mas na humanidade, na vida, por que que existe essa ciclicidade? É porque existe uma sustentação do mundo visível, e essa sustentação ela é um eixo imóvel, invisível e manifesto. Então, a cruz, o 4 é o número do homem, é o quaternário. O homem ele vai, tocar o mundo visível com o seu corpo, né, o seu corpo existe materialmente, entre as coisas materiais, mas o homem tem algo em si que não é visível, tem algo em si que é transcendente, e esse algo transcendente do homem busca a sua própria origem transcendente, né. E bem, se existem os corpos materiais, existe a materialidade, existe o universo material. Agora, se existe também a minha transcendência, se existe algo em mim que não é material, tem que existir uma totalidade, para além do visível, com a qual eu me relaciono. Então, hã, o pantáculo martinista é um símbolo, né, que tenta sintetizar, assim como o Bafomé também tenta sintetizar um monte de elementos, né, em um único símbolo. Todos esses insights, você consegue ter, hã todos reunidos ali, resumidos ali em um único símbolo. Só para dar um exemplo aqui no ritual da ordem martinista, né, dessa remanescência pitagórica, a unidade, meu irmão, nada pode produzir senão opondo-se a si mesma. Disto decorre o nascimento da dualidade, ou o princípio binário da oposição pelo contraste, simbolicamente representado pelo número 2, que é, por excelência, o princípio passivo, ou pelas duas colunas entre as quais passaste antes de ser admitido na câmara mística. As duas colunas, né, a coluna branca e a coluna preta, a severidade e a misericórdia, o rigor e a misericórdia. Uhum. Eh, então, vai ter muitos elementos externos, né, as duas colunas é um elemento externo, o triângulo, a cruz, que, eles trazem relações invisíveis. E o elemento externo, ele está ali para te alfabetizar nessa ideia invisível. E, essa ideia invisível é o que você vai levar na sua alma. Então, todos os elementos externos da iniciação, né, os símbolos, os gestos, os discursos, eles vão servir como um símbolo exterior, como uma representação exterior daquilo que você tem que realizar no interior.